A paz do Senhor Jesus, essa vai ser uma meditação no livro de Tiago. Tiago, capítulo 1, prefácio e saudação. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que andam dispersas, saúde. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é lançada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação, e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva, porque sai o sol com ardor, e a erva seca, e a sua flor cai, e a sua formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou, pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Sabeis isso, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus, pelo que, rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós excertada, a qual pode salvar a vossa alma. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo, e foi-se, e logo se esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte, esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. A religião pura, imaculada para com Deus, o Pai, é essa: visitar os órfãos e as viúvas, e nas suas tribulações, e guardar-se da corrupção do mundo. Amém? Este é o primeiro capítulo do livro de Tiago, a qual nós vamos começar aqui a nossa meditação. Vai ser uma meditação rápida, mas vamos entender aquilo que Deus tem a falar conosco a respeito da sua palavra. Bom, essa aqui é uma carta
escrita pelo apóstolo Tiago. O apóstolo Tiago, bem aqui no início da carta, ele se dirige às 12 tribos que andam dispersas pelo mundo. Os irmãos, nem todos os irmãos sabem, mas quando Jesus andava na terra, Jesus pregava e Jesus veio para reunir os filhos de Israel, reunir eles através da sua palavra, num propósito, reunir eles num corpo só, numa só doutrina, para que eles juntos eles fossem um povo santo. E a intenção era que esse povo estivesse sempre no mesmo lugar, para adorar e buscar a Deus e ser uma nação santa. E, no entanto, essa nação santa, quando após Jesus ter morrido, ser crucificado, Jesus deixou os discípulos a missão de pregar o Evangelho. E pregando o Evangelho, muitos dos irmãos, que tinham ali aquele propósito e o compromisso de pregar o Evangelho, eles começaram a ser perseguidos. E a perseguição fez com que muitos dos irmãos que pregavam a palavra de Deus se dispersassem por vários lugares. Alguns para fugir das perseguições que eles sofriam dos próprios irmãos judeus, que eram mais, como eu vou dizer assim, eram me fugiu a palavra, meu Deus. Radicais, os irmãos que eram assim, um pouco mais radicais. Naquela época nós tínhamos, por exemplo, se vocês lerem muito a Bíblia, vocês vão ver que a Bíblia fala muito de fariseus. E os fariseus, quem eram os fariseus? Os fariseus eram pessoas do povo, judeus, israelitas, que guardavam as leis dos antigos profetas. Guardavam muito bem a lei de Moisés, e eles eram extremamente rígidos contra aqueles que saíam da lei de Moisés, da lei dos profetas, e eles impunham penas severas, como apedrejamento, para todos aqueles que não seguissem as leis dos antigos profetas. Então, como Jesus, quando ele veio, Jesus pregava e deixava de fazer muitas das coisas pregadas pelos antigos profetas, Jesus e todos aqueles que seguiam Jesus sofriam perseguição dos fariseus. Os fariseus, a gente pode dizer que eram um tipo de ter uma teologia radical baseada naquilo que os profetas pregavam. Então, os fariseus perseguiam os seguidores de Jesus. Então, muitos dos seguidores de Jesus se dispersavam por vários lugares do mundo, pela Europa, por vários lugares. E o importante aqui também ressaltar é que esse Tiago aqui da Bíblia, que fala aqui, ele é o meio-irmão de Jesus. A gente sabe que Maria teve Jesus, através da intervenção divina do Espírito Santo, mas Maria não teve só Jesus, Jesus teve irmãos. Um desses irmãos que Jesus teve foi o apóstolo Tiago, que é o provável autor dessa carta. Meditando aqui neste livro, alguns pontos aqui, toda a carta é maravilhosa, mas alguns pontos importantes que a Bíblia fala aqui, da qual eu destaquei, primeiro que no versículo 3, sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. Às vezes, muitas das vezes, nós não nos sentimos bem sendo tentados, a gente sente medo, ansiedade, preocupação, angústia quando estamos passando por uma tentação, mas dentro de nós acabamos ficando mais fortes, porque com o tempo, não é assim rápido, mas com o tempo nós acabamos por desenvolver a paciência. E a paciência é um dom que mais nos ajuda a suportar várias provas, a suportar momentos difíceis, suportar dificuldades. Uma pessoa, por exemplo, que ela tem paciência, ela é uma pessoa calma, ela é uma pessoa tranquila,
Ela é uma pessoa que mesmo diante de muitas dificuldades, ela sabe que Deus irá intervir a seu favor, mesmo que ela não saiba quando, mas ela tem a certeza de que Deus vai intervir ao seu favor, de que Deus vai fazer uma obra através dele ter fé. É essa fé que produziu paciência. E essa paciência que foi produzida através das suas aflições, através das suas perseguições. Nós não queremos sofrer perseguição, não queremos sofrer lutas, provas, nós não queremos sofrer nada disso, mas nós queremos paciência, nós queremos sabedoria, nós queremos força. E tudo isso vem através das perseguições que Deus permite que a gente passe. A Bíblia que diz, né, aqui, deixa eu ver aqui no versículo 17, que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Então, esses dons, eles vêm de Deus para nós, né, descendo de Deus, mas eles vêm através de alguns momentos que a gente passa de dificuldade. Os momentos de dificuldade que a gente passa, que a gente não entende por que a gente passa, são momentos que vão nos fortalecer e momentos que vão nos aproximar de Deus. Momentos que vão nos aproximar de Deus. Porque os momentos que a gente mais ora, os momentos que a gente mais busca, os momentos que a gente mais clama ao Senhor, são os momentos que a gente está passando dificuldade. São os momentos que a gente está passando prova. São os momentos que a gente está passando perseguição. Nesses momentos, nessas horas, a gente clama, a gente ora, a gente busca. E às vezes Deus não responde na hora. Por quê? Porque Deus está produzindo dentro de gente paciência. E quanto mais paciência Deus produzir dentro da gente, menos a gente peca, mais força a gente tem e mais fácil a gente vai vencer as aflições que a gente passa neste mundo. A gente vive num mundo, infelizmente, muito estressante, num mundo muito angustiante, tem muita ansiedade, né? Quem não sofre de ansiedade, a gente eu sofro, todo mundo sofre de ansiedade. Mas é importante a gente confiar em Deus, a gente ter paciência. Paciência para vencer as ansiedades deste mundo. Continuando aqui no versículo 5, o livro de Tiago diz: E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé e não duvidando, porque a dúvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem, que receberá do Senhor coisa alguma. Aqui, irmãos, no livro de Tiago, ele exorta-nos a buscar a Deus, sabedoria se não a tivermos. Né? E para que Deus ele sempre dá liberalmente a sabedoria, no entanto devemos pedir com fé, não duvidando. E isso, irmãos, é muito importante na nossa vida, porque falta em nós sabedoria para entender o que a gente está passando. Porque quando a gente não tem sabedoria, a gente não consegue entender o que a gente está passando, a gente peca, murmura, chora e reclama. Então, quando a gente não estiver entendendo uma coisa, o sábio, o princípio da sabedoria é reconhecer que não tem sabedoria e pedir a Deus sabedoria, que Deus vai nos dar sabedoria, Deus vai iluminar nossa mente e o nosso coração, para que a gente entenda o que a gente está passando e que mesmo que a gente não entenda tudo que a gente entenda, que Deus está cuidando de tudo. Só que para Deus nos dar sabedoria, é importante que nós não venhamos duvidar que Ele vai nos dar quando a gente está pedindo. Porque duvidar que Deus vai nos dar faz das pessoas semelhantes a um barco que é levado por ondas do mar, né? Que ele não sabe para onde vai, o vento balança para um lado, o vento balança para o outro, e ele não sabe para onde vai. Porque se a gente tem fé em Deus e crer que Ele está nos ouvindo, que Ele está nos abençoando, é muito importante, irmãos, ter fé na hora de pedir as coisas a Deus. Porque tudo na palavra de Deus é baseado na fé. Nós nunca vimos Deus,
Nós temos aqui a Bíblia Sagrada, os relatos históricos. Nós temos experiência que vários irmãos passaram, que nós muitas das vezes não passamos, mas o que alimenta e sustenta que Deus está na nossa vida é a fé. Nós precisamos crer. Se a gente não crer, nada acontece. A Bíblia diz, nós vamos, um dia em alguma meditação nós vamos chegar, quando a gente estiver estudando os evangelhos, que o lugar onde mais Jesus tinha dificuldade para fazer milagre era em Nazaré, onde ele tinha crescido. Jesus tinha dificuldade em fazer milagre em Nazaré. Jesus. Está escrito na Bíblia, nós vamos ler quando a gente for estudar os evangelhos. Por quê? Porque lá em Nazaré, as pessoas conheciam Jesus como o filho de José e o filho de Maria, carpinteiro. Eles não conseguiam ver o Filho de Deus em Jesus. Por mais que Jesus fizesse milagres, operasse, fizesse tudo o que eles pudessem imaginar, que Jesus tivesse sabedoria, que Jesus, quando criança, ensinava os sábios antes dele ter ido para a escola e aprendido letras, eles não criam que Jesus era filho de Deus. E isso dificultava e muito Jesus fazer milagre. Isso também aconteceu com os discípulos de Jesus, quando eles foram expulsar demônios. A Bíblia fala de um homem que tinha um filho que estava possesso. Ele levou o seu filho para os discípulos expulsar os demônios. Os discípulos não puderam expulsar o demônio. E quando eles chegaram até Jesus, eles perguntaram: mestre, os discípulos perguntaram a Jesus, chateados com o mestre, por que nós não pudemos expulsar o demônio? E Jesus falou: por causa da vossa pouca fé. Porque aqueles que pediram os discípulos para expulsar o demônio, eles não tinham fé. Eles não acreditavam. Isso impede o Senhor a agir na nossa vida. E isso o livro de Tiago aqui deixa claro. Peça com sabedoria, mas peça sem duvidar. Porque se você duvida, você é inconstante, é como o mundo do mar. E deixa claro que também no versículo 7, não pense tal homem, que receberá do Senhor coisa alguma. Se nós queremos receber alguma coisa da parte de Deus, primeiro nós temos que crer, depois pedir, e aí nós vamos receber. Glória a Deus. O livro de Tiago aqui também, ele fala também bastante sobre o abatimento do rico. Aqui no versículo 10 nós vemos: e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. Esse versículo, ele é um versículo que ele tenta, não que ele tenta, mas que ele ensina a importância, irmão, de ser humilde, independente de quem você seja. Porque se hoje você pode estar numa posição de grandeza, de riqueza, hoje você pode ter tudo o que você tiver. Mas assim como as flores que nascem, são lindas, cheirosas, um dia elas secam, murchas, ficam feias e são irreconhecíveis. Assim também somos nós, os ricos, mesmo que a riqueza dele permaneça para as suas próximas gerações, mas o rico, o detentor da riqueza vai passar. E um dia a sua riqueza vai passar para outro. Que esse outro, tendo sabedoria ou não, vai multiplicar a riqueza ou vai acabar com ela. Mas aí você já vai ter passado. Então, irmãos, é importante que nós sejamos humildes acima de todas as coisas. Porque se nós formos humildes, Deus vai nos abençoar. A gente vai passar, mas passaremos com Ele. E é muito melhor passar com Ele do que passar sem Ele. Continuando aqui, irmãos, na meditação, vamos aqui meditar uns pontos importantes aqui, que diz, que também no versículo 14 diz: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, sendo consumado, gera morte. Não erreis, meus amados irmãos. Irmãos, aqui é muito importante também que, meditar aqui neste livro, irmãos, é que
Cada um, ele é tentado. Mas ele é tentado quando ele é atraído pela sua própria concupiscência. Eu não sei bem o que significa a palavra concupiscência, acredito que seja consciência, né? Que é aquilo que nós, muitas das vezes de maneira consciente, lúcida, com que a gente alimenta dentro do nosso coração. Muitas das vezes a gente alimenta dentro do nosso coração sentimentos que a gente não pode alimentar, desejos que a gente não pode alimentar. Porque neste momento ainda nós pensamos e cremos que nós neste momento não estamos pecando. Que a partir do momento em que a gente ainda não pecou, então está tudo certo. Mas não. Quando a gente começa a alimentar sentimentos malignos de qualquer tipo no nosso coração, nós damos lugar à tentação e começamos a ser tentados. E quanto mais nós alimentamos o nosso pecado, a tentação aumenta. E aumenta, e aumenta, e aumenta. E se nós não cortarmos a tentação daquilo que nós somos atraídos, um dia nós podemos pecar. E pecado, né? A gente sabe, o pecado consumado gera morte. E queridos e amados irmãos, né? Esse alerta que o livro de Tiago nos faz é sobre, irmãos, o antes do pecado. Às vezes a gente acha que o antes do pecado não é pecado, né? Que eu pensar no pecado, querer o pecado, às vezes desejar o pecado, pensar na possibilidade do pecado não é pecado. Mas isso gera tentação. Do mesmo jeito que as lutas, provas e tentações produzem a paciência, a gente alimentar sentimentos malignos produz a tentação. Muitas das vezes, praticamente em todas as vezes, a tentação é fruto da nossa ignorância, fruto da nossa irresponsabilidade, da nossa falta de compromisso, da nossa falta de fé e até mesmo da nossa falta de respeito com a palavra de Deus. Quantas situações, irmãos, neste mundo que nós podemos evitar? Quantas brigas, por exemplo, nós podemos evitar simplesmente saindo de perto de quem nos perturba? Quantos problemas nós podemos evitar simplesmente bloqueando alguns contatos na internet? Quantos problemas nós podemos evitar, irmão, queridos e amados irmãos, simplesmente parando de passar em um certo lugar, de maneira fácil. Muitas coisas no início são muito fáceis de resolver. Depois, só que quando a tentação vai aumentando, as coisas vão ficando cada vez mais difíceis, até chegar o momento que se a gente não tomar uma atitude firme e clamar pela misericórdia de Deus, nós geramos o pecado. E o pecado consumado gera morte. E é muito importante, meus queridos amigos, que nós não venhamos ceder às pressões e situações deste mundo, principalmente nos dias de hoje. Porque nos dias de hoje, meus queridos e amados irmãos, os dias são maus, muitos maus. E é chegada a hora que o Senhor vai chamar a sua igreja, um povo lavado de luz e remédio de boas obras. Não venhamos a cair, a deixar a tentação crescer. Não venhamos a cair no pecado, meus irmãos. Porque o pecado consumado gera morte, mas o Senhor veio para dar vida e vida com abundância. E vida é o que Ele está nos oferecendo agora. Continuando aqui a meditação, vamos aqui agora para o versículo 22. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Irmãos, esse aqui também é um versículo de muita importância. De muita importância porque diz aqui a respeito de sermos cumpridores da palavra. Irmãos, o que é ser cumpridor da palavra? Quando a gente escuta a palavra de Deus, a palavra de Deus, irmãos, elas são instruções. Instruções daquilo que nós devemos fazer para alcançar misericórdia, para alcançar perdão, para alcançar salvação. A palavra de Deus, embora ela tenha inúmeros tipos de conhecimento sobre várias áreas, a Bíblia tem conhecimento sobre economia, sobre finanças, sobre nutrição. A Bíblia tem vários tipos de
de conhecimento em várias áreas, todas as áreas, claro, de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano, saúde, tudo. Muito, 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 muito. A Bíblia é um livro de instrução voltado a nos instruir como nós vamos chegar a Deus, como alcançar a salvação. A Bíblia não foi um livro criado para que nós venhamos ficar ricos, para que nós venhamos aprender a ficar ricos, para que nós venhamos aprender a como ter um casamento perfeito, a como ser uma pessoa bem-sucedida, a como ter uma saúde perfeita. Não. Tem conhecimento. Todo conhecimento é ilícito, deve ser aproveitado. Desculpa, mas devemos ter em mente que Jesus Cristo desceu do céu, deu seu sangue para purificar os pecados da humanidade, para que nós venhamos ser salvos. Jesus não veio na terra, irmãos, para a gente ficar rico, não. Jesus não veio na terra para nos dar força, para a gente pisar na cabeça dos nossos inimigos. Quando a gente entende que os nossos inimigos são os nossos próximos, são as pessoas. As pessoas não são nossos inimigos. Os nossos inimigos são as potestades malignas. Esses são aqueles que o Senhor nos dá poder para pisar na cabeça deles. Mas Deus não dá poder para a gente pisar na cabeça daquela pessoa que nos humilha, quando quem realmente está nos humilhando são os demônios que estão usando aquela pessoa. Por algum tempo, até Deus permitir. Pelo tempo que Deus quiser permitir, para que a gente venha aprender a ter paciência, aprender a ter fé, ou qualquer coisa desse tipo. Jesus veio para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. Jesus veio para ser o caminho. E Jesus veio para pegar uma palavra para nos purificar, nos santificar, nos consagrar e nos permitir conhecer Ele. Quando você conhece a palavra de Deus, aí sim você conhece Deus. Você nunca vai conhecer a Deus se você ficar lendo a Bíblia, procurando uma maneira de ficar rico, procurando uma maneira de crescer, procurando uma maneira de ser melhor que as outras pessoas, procurando uma maneira, um argumento para pisar na cabeça dos seus adversários. Jamais você vai crescer dessa maneira, porque o que você tem que crescer é a sua fé. O que é para crescer é a sua força espiritual, a sua paciência, a sua perseverança. É a graça do Senhor, que Ele veio crescer e a gente veio diminuir. Para isso é que serve a palavra de Deus. Por mais nada. Irmãos, nós temos que ser gratos a Deus. Gratos a Deus. Por Ele ter misericórdia de permitir a gente ouvir essa palavra. Por Ele ter tido misericórdia de nos permitir entrar no céu pela porta. Mesmo sabendo que nós não somos merecedores. Nós não somos merecedores. Infelizmente nós somos num tempo onde os falsos discursos impedem que as pessoas conheçam a Deus. E muitas dessas pessoas porque elas querem. Muitos dos falsos profetas hoje em dia são produto das pessoas que procuram palavras fáceis, que procuram na Bíblia aquilo que elas querem ver, não aquilo que Deus está falando. E o que Deus, irmãos, Ele fala conosco, que é para nós não nos enganarmos com os falsos discursos. Para isso nós temos que fazer o quê? Estar lendo, ouvindo, crendo, entendendo, buscando a Deus em oração e ler a palavra, meditar na palavra, para entender aquilo que Deus fala conosco, para entender o que Deus quer fazer na nossa vida, para saber a instrução fiel e verdadeira que a gente precisa para ser salvo. A Bíblia diz: buscar primeiro o reino dos céus, às vezes mais coisas serão acrescentadas. Busca a Deus, o reino dos céus, e as demais coisas te vai ser acrescentado. Deus não vai deixar faltar nada para você. Mas primeiro você tem que buscar Ele, primeiro você tem que conhecer Ele. E quanto mais você lê a palavra dele, mais você vai conhecer Ele. Mas você vai saber quem Ele é, o que Ele quer para a sua vida. Vamos já terminar a meditação aqui, são mais alguns versículos aqui. Indo aqui para o versículo 26. Se alguém entre vós cuida-se religioso e não refreia sua língua, antes engana seu coração, a religião desse é vã. A religião pura
imaculada para com Deus o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, guardar-se da corrupção deste mundo. A Bíblia Irmãos, ela fala aqui no livro de Tiago a respeito da religiosidade. E ser, irmãos amados, queridos, ser religioso é uma coisa que não salva. Se ser religioso salvasse, não teria o Novo Testamento, Jesus não teria descido. Estaríamos na lei. Nós não. Eu, você e todos aqueles que não são israelitas, nós estaremos perdidos. Mas os judeus, né, os israelitas estariam ainda vivendo a lei de Moisés. Mas a lei em si, ela não tinha eficácia para salvar. E é simples. Quando Deus deu a lei, através de Moisés, Deus deu a lei para que o povo conhecesse aquilo que agradava a Deus e aquilo que não agradava a Deus. Aquilo que era pecado e aquilo que não era. E na lei, né, que Deus deu a Moisés, os homens eles podiam ter os seus pecados perdoados se eles tivessem um holocausto para oferecer para os seus pecados. Um holocausto é um sacrifício de um animal. Né? Tinha que ser o melhor animal, limpo, sem mancha, que eles tivessem. E, irmãos, com o tempo, o ser humano, o que eles faziam? Eles não tinham mais medo de pecar. Porque na mente deles não entendiam, contanto que eu tenho o que oferecer pelo meu pecado, estou liberado, posso pecar. Por isso, irmãos, que a lei, ela não permaneceu. Porque o povo não conseguiu enxergar na lei, não conseguiu aprender aquilo que Deus realmente queria ensinar a eles, que era o amor. Porque se eles tivessem permanecido na lei, tentassem ser fiel à lei, orassem a Deus, buscassem a Deus, eles iam conhecer a Deus. Eles iam se chegar a Deus. Deus ia chegar a eles. Eles iam praticar a lei naturalmente, sem esforço. Ia ser natural deles, por quê? Porque eles iam conhecer o amor de Deus. E a partir do momento que você conhece o amor de Deus, você não está fazendo nada por obrigação. Você está fazendo o que você ama. Você está fazendo o que você gosta. Você está ali por amor. Você está ali por amor. E quando eles entenderam que eles podiam pecar, que eles tivessem o sacrifício, isso afastou eles de Deus. Eles não tinham temor. Eles não tinham medo. O que eles queriam ter, o que eles precisavam ter, o sacrifício. Irmãos, e Deus não queria mais aceitar o sacrifício. Porque o nome dele estava cheio de sangue. Cheio de sangue de animal. De tanto sacrifício que o povo fazia e não percebia que o que Deus queria é que eles conhecessem a Deus. Deus queria se aproximar do povo. E o povo mais afastava de Deus. Mais sangue de animais eles ofereciam a Deus e mais eles se afastavam de Deus. Então, quando Jesus veio para ensinar eles o quê? Aquilo que era, porque eles nunca conseguiram aprender. E era o amor. O amor de Deus. Se eles tivessem tido o amor de Deus, eles iam ser um povo santo. E aquele amor de Deus, eles iam pregar a palavra no mundo todo. Ia chegar a nossa vez, né? Pelo amor. Mas como eles foram religiosos, eles não conseguiram entender a palavra. Então Deus mandou Jesus para pregar a palavra do amor. E Jesus veio quebrando todas as tradições, todas as religiões. Porque não era aquilo que salvava. Não era aquilo que Deus queria. Deus queria que o povo conhecesse a Ele. Deus queria que o povo vivesse na palavra. Que o povo entendesse quem era Deus. Porque eles viviam da lei, conheciam a lei, mas não conheciam o autor da lei. Não sabiam quem era Deus. Não tinham a experiência que levava eles a ter um encontro com Deus. Irmãos, quando Jesus disse, né, a religião pura e imaculada, aqui estão as palavras de Tiago, mas o próprio Jesus também diz isso aqui, que a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo.
A Bíblia diz órfãos e viúvas porque órfãos e viúvas era uma classe social mais vulnerável daquela época. Órfãos, viúvas são pessoas que não têm pai nem mãe. E naquela época, como não existiam benefícios sociais, e só os homens podiam trabalhar, né? Mulheres que não tinham marido dificilmente tinham como sustentar, viviam de esmola. E daí esmola não é todo mundo que dá, nem toda hora. Então eles tinham uma vida muito difícil. E muitas das pessoas nessa época, alguns desprezavam, né? E inclusive muitos dos sacerdotes aproveitavam das situações dessas pessoas, né? Para pegar dinheiro, coisa que acontece hoje. Mas tanto Jesus, como diz aqui o livro de Tiago, que a religião pura com Deus é visitar essas pessoas nas suas tribulações, é estender a mão. Isso aqui significa estender a mão, irmãos, para quem está precisando. Isso, quando você está estendendo a mão para quem está precisando, você está amando. Isso é amor. A Bíblia diz que Deus é amor. Se você ama, você tem Deus. E quem que você ama? Não é amar seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos. Não. É amar todos. Amar o próximo. Amar aquele que está com dificuldade. Esse é o amor. Esse é o amor de Deus. Essa é a religião que Deus quer que a gente pratique e que a gente não pratica. Que a gente não pratica. O que a gente pratica é na igreja. Apresentar as nossas orações, nossas ansiedades, nossos problemas, nossos medos, nossos anseios e só. É só isso que a gente faz. Nós, infelizmente, somos muito egoístas. Muito egoístas. Mas se nós passarmos a praticar o amor, se a gente quer realmente ser religioso, não adianta vestir roupa botar até aqui, né? Gravata, sapato, né? Andar todo na beca. Não adianta vestir saia lá no pé. Não adianta nada. Se você não tiver amor, você não tem nada. Se você não consegue estender a mão pro próximo que está passando necessidade, você não tem nada. E quando a gente fala que necessidade, é pessoas que estão em situação de extrema vulnerabilidade. Né? Porque vamos também que meditar nas cartas do apóstolo Paulo. Nas cartas do apóstolo Paulo fala de pessoas, né, que se aproveitavam dos irmãos, da fé, para querer viver as coisas dos irmãos. Isso aí também não está certo. Mas não vamos chegar nessas meditações da carta do apóstolo Paulo. Mas não estender a mão para quem está precisando é um nosso pecado. A religião que Deus quer que a gente faça é praticar o amor pelo próximo. E não só isso, mas também guardarmos da corrupção desse mundo. Irmãos, não importa a igreja que você está. Não importa o que você faz. Se você quiser agradar a Deus, quiser ser salvo, reconhece Jesus como seu Salvador, pratica a caridade e se guarde da corrupção deste mundo. Nós vamos fazer mais meditações ainda, né, a respeito desse livro. E a respeito da caridade aqui, nós vamos explanar isso mais depois, em outras meditações, mas deixando claro aqui que essa caridade não pode ser algo que você está fazendo para ganhar a aceitação de Deus. Porque quando você está fazendo algo para ganhar a aceitação de Deus, né, você está tentando assim, ter um galardão, um prêmio, uma recompensa por isso, você não tem. Deus não vai te dar nada porque você foi bom. Mas quando você faz de amor próprio, aí sim Deus vai te reconhecer. Aí sim, para isso você precisa ter fé em Deus. Então, tenha fé em Deus. Fé é suficiente para despertar e desenvolver em você a religião do Senhor, que é a caridade, o amor ao próximo e se guardar do corpo deste mundo. Irmãos, não deixe que os falsos profetas coloquem na cabeça de vocês que para vocês serem salvos, vocês precisam que Deus vai olhar a sua roupa, Deus vai olhar o que você come, Deus vai olhar o tanto de dias que você vai na igreja, Deus vai olhar o tanto de oferta que você dá. Não, não. Acompanhe as meditações, que nós vamos continuar meditando e nós vamos deixar claro
todos os pontos necessários para alcançar a salvação. E dentre eles, o mais importante, se guarde da corrupção do mundo. Aceita Jesus, se batize, se guarde da corrupção do mundo. Se guarde da prostituição, da violência, do adultério, da mentira, da homossexualidade. Se guarde do roubo, se guarde do falso testemunho, se guarde de ser infiel nos contratos, se guarde da feitiçaria, se guarde da glutonaria, se guarde do mundo, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele, mas aquele que permanece, mas aquele que ama Jesus, segue a sua palavra, anda nos seus caminhos, está nele, assim como ele está no Pai. E o Pai está nele, nós estaremos nele e ele estará em nós. Se nós guardarmos a sua palavra, seguimos a sua religião. Meus queridos, essa primeira meditação vai chegando ao fim, por enquanto. Nós vamos fazer mais meditações ainda da palavra de Deus. Essa aqui é a primeira. Eu sinto que eu poderia ficar aqui muito tempo meditando, mas Deus vai estar na frente desse trabalho, bem? Eu vou terminar aqui essa meditação. Vou terminar essa aqui, meditação, com um apelo para que você está me assistindo. Se você quiser ter o seu nome escrito no livro da vida, para você aceitar Jesus neste momento, para isso você não precisa pagar, você não precisa prometer coisas que você não vai cumprir, mas você precisa ter uma atitude, ouvir a palavra, guardar aquilo que é bom, não ser só ouvinte, para você não ser enganado. Leia a Bíblia, pede a Deus para te abençoar, pede a Deus para falar com você, que Deus vai dar a você o entendimento e a clareza que você precisa para alcançar a salvação, amém? Então, neste momento aqui, eu vou encerrar essa meditação. E se você sentiu o seu coração de aceitar Jesus como seu Salvador, feche seus olhos. Repita comigo, levanta sua mão assim. Repita comigo assim. Senhor Jesus, neste momento, eu te agradeço, meu Deus amado, pela sua palavra. Eu te peço, meu Deus, que o Senhor possa perdoar os meus pecados e que neste momento eu te aceito como Salvador da minha alma. Perdoa meus pecados. Escreve meu nome no livro da vida e sela com teu sangue. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Irmãos, aceite Jesus. A Bíblia diz que buscar o Senhor quando se pode achar, ainda se pode achar. Mas está chegando um dia que não vamos mais achar Ele. Então você que aceitou Jesus, eu já quero te saudar com a paz do Senhor Jesus, meu querido e amado irmão. E você que ainda não aceitou, aceita Jesus por é tempo. Continue acompanhando aqui a meditação. Este aqui é um canal focado em meditação da palavra, a visão de um leigo, a visão de uma pessoa comum. Sou uma pessoa comum, trabalho de 9 a 6, sou casado, tenho minha família, tenho meu filho. Faço parte de uma igreja, mas aqui não estou aqui representando e falando por nenhuma igreja, não estou aqui autorizado a falar com uma igreja nenhuma. Essa aqui é a meditação que Deus me deu através dessa palavra. E continue acompanhando as meditações e vamos crescer juntos na palavra de Deus, para que naquele dia nós possamos estar na mão do Senhor, amém? Fique com Deus, meu querido.